Olá, Pronto. gente, boa noite. Mais uma aula aqui do nosso projeto, com jovens das comunidades de Fundo Fecho e Pasto da região Cook. Então, gente, o nosso curso começou semana passada e eu queria apresentar uma proposta, né, de continuidade. No dia 21, na quinta-feira passada, a gente teve uma primeira aula sobre direito à comunicação. Falamos sobre o conceito de comunicação, o que é direito à comunicação, como surgiu esse debate, né, em âmbito nacional, em âmbito nacional também, de como o direito à comunicação ele está, né, de certa forma, presente na nossa Constituição, né, falamos um pouco sobre isso. E aí, para a continuidade do nosso curso, o que eu vou propor a vocês, e nós, obviamente, né, podemos debater de acordo com as necessidades do que vocês, as necessidades que vocês têm hoje e do que vocês já sabem ou não. A gente pode, em certa medida, adaptar. Então, hoje a gente vai falar sobre uma primeira coisa, né? A gente não pode fazer comunicação de qualquer forma. Então, é importante a gente entender o que é uma comunicação também de cunho comunitário. Então, esse primeiro momento da aula ainda vamos debater algumas questões, digamos assim, um pouco mais teóricas, mas já muito vinculadas, né, à prática diária de vocês. E na segunda parte da aula de hoje, a gente vai falar sobre o planejamento, né? Que é uma coisa muito importante para se fazer uma comunicação de curto, médio e longo prazo, né? Não dá para fazer uma comunicação institucional, se for o caso do coletivo, mesmo que, ou para um projeto pessoal, ou para uma loja, ou para vender alguma coisa, né, que vai gerar renda para vocês na comunidade, ou seja, em luta pelas questões políticas, ou para divulgar a cultura das comunidades, ou de qualquer região, sem o planejamento. Né? E o planejamento, ao contrário do que muitos pensam, na verdade, não é perda de tempo, porque ele ajuda. Né? O tempo que, digamos, entre aspas, a gente passa planejando, a gente ganha durante a execução, porque a gente vai saber para onde ir. Então, a aula de hoje vai ser um pouco sobre isso. E aí, nas próximas aulas, né, que é quinta-feira dessa semana, dia 28, a gente vai falar um pouco já sobre comunicação digital, né, especificamente as ferramentas. Então, eu vou escolher a cada semana, cada aula, duas ferramentas para a gente falar. Próxima aula, eu vou falar um pouco sobre Twitter e YouTube. E, obviamente, que isso pode mudar de acordo com a necessidade de vocês, a necessidade que eu fui percebendo, né, nas aulas, que a gente vai percebendo juntos também, e falar um pouco uma coisa que Mayara pediu, né, que é falar um pouco sobre fotografia, algumas diretrizes, dicas para fazer uma boa fotografia, para gravar um bom vídeo de qualidade. Eu não sei se a gente vai ter tempo, Mayara, de falar especificamente sobre edição, mas eu vou dar algumas dicas também de alguns softwares que vocês podem usar, aplicativos. Vou ver se eu chamo uma pessoa que durante o curso também para falar um pouco sobre isso com vocês. Depois a gente vai ter uma aula sobre Facebook, Instagram especificamente, falar um pouco de WhatsApp e também mostrar um pouco de como editar cards e vídeos de uma forma fácil e gratuita para usar nas redes sociais, tá? E aí, eu conversei também na semana passada que muitas vezes a gente fica focado, né, na comunicação digital, nas tecnologias, né, nos softwares, nas ferramentas, né, nas plataformas digitais, mas muitas vezes há outros meios de comunicação comunitária mais efetivos, sobretudo quando a gente está falando da comunicação interna, voltada para a comunidade, para dialogar com as pessoas que convivem com a gente na comunidade, nas regiões e cidades próximas. Né? Então, às vezes, o carro de som funciona muito mais, fazer um spot, né? O spot uma gravação curta, uma narrativa curta que a gente pode transmitir no carro de som, em vez do motorista ou de alguém no carro de som falar o texto, a gente já deixa gravado, já passa direto, pode gravar no CD, ou na própria, ou no pendrive, né? Ou na própria rádio mesmo, cartazes, painéis, intervenções culturais, né? Eu sei que aqui entre vocês tem muita gente que é poeta, né, cordelista, né? A Roseli, por exemplo, está aqui com a gente. Então, de repente, também né, uma intervenção cultural com cordel comunica, muitas vezes tem mais efeito, né, do que, de repente, um post nas redes sociais, ou mobiliza mais a comunidade. Então, obviamente, né, o que a gente vai debater hoje é justamente isso, perceber que cada ação de comunicação, cada post, cada fotografia, cada vídeo, cada texto, ele tem que ser pensado, né, para que a gente vai usá-lo, para quem que a gente está falando. É bom a gente sempre tirar. E é como eu falei, quando a gente fala, nossa, mas é tão complicado assim, a gente precisa pensar tudo isso.
Se a gente faz um bom planejamento, né, ou a gente tem esse planejamento em mãos, depois as coisas fluem com muito mais naturalidade ao longo da execução. Inclusive, né, vou dar um exemplo, se vocês quiserem criar, né, mais redes sociais, né, ou ter um planejamento de comunicação para o coletivo de Jovens Cook, né, isso facilita muito trabalhar em grupo, porque cada um vai saber o que vai fazer, qual a sua função, qual material tem que produzir, como vai produzir, se vai ser uma foto, um vídeo, né, um rádio, tá? E aí, voltando a essa coisa do offline, né, como a gente disse, que é tudo aquilo que está fora da internet, digamos assim, o carro de som, o rádio, de alguma forma, embora as rádios hoje também sejam transmitidas pela internet, já não dá para separar como antigamente, mas só para efeitos metodológicos, né, tudo aquilo que a gente não usa na internet, a gente pode também aprender aqui. Se vocês quiserem, eu posso fazer uma oficina com vocês de como produzir um spot de rádio, né, o que é que tem que se levar em conta, ou como... vou falar um pouco sobre texto com vocês, como escrever um texto que prenda a atenção do leitor, que a gente seja objetivo, que a gente acione, né, direcione a atenção, porque uma das coisas que a gente vai ver durante o curso é que na internet, diante de milhares de informações que a gente recebe todas as horas, todos os minutos, né, na internet, quando você acessa, basta você acessar, pode ser o WhatsApp, pode ser no Google, você recebe milhares de informações ao mesmo tempo, né? Fora daquelas informações que a gente tem no nível, no dia a dia, fisicamente, no contato físico, nas nossas relações sociais. Então, a grande lance da internet é como prender a atenção do nosso usuário. Se eu quero fazer uma mobilização, eu preciso ter esse objetivo, né? Eu preciso que as pessoas leiam a minha mensagem, o meu conteúdo, que elas vejam o meu vídeo até o final, porque senão, né, a nossa produção não vai surtir efeito. Então, isso pode ser também. Então, eu estou planejando aqui um dia para a gente falar especificamente sobre texto, algumas dicas, né, como escrever, o que não fazer, e, obviamente, vocês vão me dizer. Se vocês tiverem alguma outra necessidade, Maiara, Roseli, Mariana, Mara, Yuzi, Gildemara, Jair também, podem me falar, tá bom? Que aí, na medida do possível, né, eu vou trazendo essas outras questões para a gente falar ao longo do curso. Tá bom? Tudo bem, então? Assim. Então, vou passar. Como eu tirei o fone, tá, gente? Vocês estão me escutando bem, mas o som do computador foi um pouco baixo. Então, se por acaso vocês falarem e eu não parar, podem insistir que eu vou ouvir, tá bom? Já aumentei aqui o som. Bom, então vou compartilhar aqui a minha tela com vocês e falar um pouco, para começar rapidamente, sobre comunicação comunitária, tá? Bom, a gente fala muito de comunicação digital, a gente falou muito na aula passada, na nossa conversa da semana passada, sobre rádio, televisão, meios de comunicação de massa, né, que abrangem grande número de pessoas, mas tem alguns outros mecanismos que a gente tem que olhar. Não existe uma comunicação externa que a gente queira fazer. Quando a gente tem um projeto comunitário, né, pegando essa ideia, não dá para simplesmente 2, 3 pessoas se mobilizarem para fazer comunicação. Pode até acontecer, mas o ideal é que exista também um olhar para que isso venha, que a comunidade se mobilize também para isso, porque a comunidade entenda a importância da comunicação, né? Então, é importante sempre a gente ter esses dois âmbitos, né? Se você tem um coletivo, uma ONG, uma organização, uma empresa, seja lá o que for, não dá para fazer a comunicação externa, né, sem fazer a comunicação interna. Em qualquer organização, de qualquer tipo que essa organização seja, e como ela esteja organizada, a comunicação interna ela está vinculada à comunicação externa, como o público vai, né, ver, entender essa organização. Então, né, até porque muitas vezes não adianta, né, a gente sempre fala, quem trabalha nessa área que eu trabalho, que é a minha, que é de assessoria de comunicação, que o nosso principal público muitas vezes é o público interno, né, porque é um público que tem, como é que a gente diz, força, né, para falar, que tem, se vocês falam com alguém de uma instituição sobre algum assunto específico que diz respeito a ela, a possibilidade de você entender que ela é uma autoridade naquele assunto é muito maior.
Então, e primeiro, se você escuta falar alguma coisa de uma organização, de um coletivo, e as pessoas que participam dela não sabem, isso causa estranhamento, né, para as pessoas. Então, eu sempre costumo dizer lá no meu trabalho, em qualquer lugar que eu vou, para os meus alunos na universidade, que se uma organização, um coletivo, ele não se comunica bem internamente, ele não vai se comunicar bem externamente, ele vai ter problemas. Às vezes até dá para disfarçar, a gente faz um post de engagem, uma coisa ali, mas é necessário que essas coisas caminhem juntos. E é por isso que eu vou começar falando um pouco sobre isso, né? Falando um pouco sobre comunicação comunitária, né? Assim como a gente via bastante, a gente conversou e debateu na aula passada sobre o papel do Estado, né, para que a gente tenha, né, uma democratização do direito à comunicação, do acesso aos meios de comunicação. A gente tem liberdade de expressão, garantido pela Constituição, mas, né, o direito à comunicação, assim como outros direitos sociais, como moradia, educação, e etc., ele exige também uma ação do Estado nesse sentido. A gente debateu sobre a questão da internet, que o fato de grande parte da população brasileira, ainda em pleno ano 2022, não ter acesso, né, à internet, ou quando tem, você percebe que é de uma forma estratificada, né, sempre com os ricos tendo acesso a uma melhor internet de qualidade, com pacotes, né, mais interessantes, maiores, mais robustos, enquanto, né, as comunidades mais rurais, né, ou pessoas que não têm dinheiro, né, nos centros urbanos, existe essa estratificação também, como a gente vê em relação à moradia, né, a tudo, no nosso mundo capitalista, né, em que a gente tem que sempre pagar para ter acesso às coisas, aos direitos, inclusive, né? Então, é importante que a gente tenha isso e leve esse debate também para a nossa comunidade, né? Porque uma comunicação comunitária, né, ela quer, e ela é baseada, né, naquele ideal de comunicação, inclusive, que a gente falou de Paulo Freire, na emancipação social, né, na emancipação da comunidade, que uma comunidade possa divulgar os seus valores, a sua cultura, os seus modos de vida, os seus conhecimentos tradicionais, né, que produz, que possa pautar a política, os políticos do país, né? Enfim. Então, nessa busca de mobilização, de emancipação social. E a gente só faz emancipação social, ninguém faz emancipação social sem mobilização social. Então, a gente tem que sempre também ter esses dois lados que eu falava, estar preocupado, né, em levar conhecimento sobre a nossa realidade para o Brasil, para o mundo, para outras cidades, para outras regiões, né, sem também mobilizar a minha comunidade. Mas eu não quero fazer comunicação monetária, eu quero aprender para ter o meu negócio, a minha organização. Então, isso serve também. Você precisa mobilizar a sua equipe, né, no âmbito profissional, onde vocês forem trabalhar nessa área em algum lugar. Essa é uma ideia que tem que estar presente, né? A comunicação interna está vinculada à comunicação externa, né? E um desafio que a gente tem na comunicação comunitária é que, em geral, as pessoas que fazem, né, a comunicação são também receptores, porque elas moram na comunidade. Então, tem esse paradoxo que a gente tem que estar atento. A comunicação comunitária também tem autogestão, né? Vocês que vão gerir. Aqui eu estou pensando muito, né, na ideia de que estou tentando trabalhar e trazer a ideia de vocês terem um planejamento de comunicação vinculado ao coletivo de Jovens Cook. Não sei se é essa a ideia que vocês têm, mas estou trazendo isso para o início da aula, que pode ser, né, no sentido de ajudar, seja do Jovens Cook ou qualquer outro tipo de coletivo comunitário, né, que vocês queiram fazer. Então, a comunicação comunitária, ela é gerada pela própria comunidade, então tem que passar também por aqueles processos de decisão coletiva, de compartilhar, de ouvir todo mundo, né? de ter um ambiente democrático da própria construção de como a comunicação vai ser feita. Né? Muitas vezes a gente debate planejamento, debate finanças, mas é importante também debater como essa comunicação vai ser feita, como ela deve ser feita, como a comunidade imagina, né? E o que a comunidade precisa, tá bom? Ela deve ser autônoma e livre de ingerências, né? Não tem interesses comerciais, de modo geral, a não ser que seja um interesse comercial que leve à emancipação, que proporcione o bem-estar coletivo dessa comunidade, né? Isso aqui do ponto de vista mais teórico, digamos assim. E uma coisa importante de chamar a atenção é quando a gente fala de livre de ingerências, não significa ser apolítico ou apartidário, não. Muito pelo contrário, né? Esse ideal de que ninguém é político, a gente sabe que já não deu certo e é por isso que a gente está no país do ponto de vista político. Então, de gerências capitalistas ou de grandes empresas, né? Enfim,
né, formas, mecanismos de manipulação, tá bom? Então, e ela deve ser também, a comunicação comunitária, um processo de aprendizado do exercício da democracia e da cidadania, né? A direito à comunicação é algo que deve ser exercitado e compreendido, né? Para que a gente possa, de fato, buscar essa emancipação social. E também um espaço de inovar na linguagem, né? Se a gente está numa organização, numa empresa, às vezes o povo fala muito em inovação, mas, de fato, isso já é comprovado, inclusive, por diversas pesquisas, né, que o lugar onde a gente mais inova é sempre o lugar que a gente se sente mais à vontade, né, onde a gente consegue criar com liberdade, é um espaço, de fato, democrático. Então, é também um espaço bastante propício à inovação, tá? Até porque essas relações, né, mais horizontalizadas, em que você não tem ali a figura do chefe que vai brigar com você se você fizer algo errado, ela propicia a inovação, né? Porque você não tem a figura de alguém repressor. Então, é um espaço de diálogo também democrático que vai propiciar essa inovação. E isso, como a gente vai ver na comunicação digital, é muito importante, tá bem? Então, uma coisa que é preciso a gente entender, né, e perceber que, não sei se vocês assistiram esse filme, né, é um filme chamado Bacurau, do Kleber Mendonça Filho, um diretor brasileiro, é um filme brasileiro, e que ele todo se passa, né, e tem muito a ver, embora as pessoas em geral não costumem ver esse filme com esse olhar, com o processo de comunicação ali que acontece na comunidade, né, que é uma comunidade que ela é, digamos assim, invadida, né, pelo interesse do prefeito, que é uma figura típica do coronelismo brasileiro, tem os estrangeiros que vão para lá para matar as pessoas, né, isso resumindo, e grande parte da capacidade de mobilização, ou se não, a centralidade da capacidade de mobilização da comunidade, ela passa pelas formas de comunicação que eles desenvolvem. Por exemplo, quando você entra lá, né, na cidade, tem a casa que fica no começo da cidade tem um sistema de rádio, né, em que ele já avisa a toda a comunidade quem está chegando, se é alguém estranho, quem não é. Então, a primeira coisa que a gente tem que perceber, antes de querer aprender sobre Twitter, Facebook e tal, é como a minha comunidade se comunica, né? Então, como é que a gente se comunica? Como é que no dia a dia? É o WhatsApp? É um cartaz? É o carro de som? É a rádio comunitária? Como é que essa nossa comunidade se comunica? Essa é a primeira pergunta que a gente tem que fazer, tá bem? E ainda também entender e mapear, digamos assim, essa dinâmica do processo comunicacional, né? A comunicação é um processo, ela tem meios específicos, elas têm jeito, tem linguagem. Quando você fala com o político, quando você fala com o professor, quando você fala com a autoridade, quando você fala com a criança, quando você fala com o idoso, a gente adapta a nossa linguagem, não é? Seja mais, se torna mais carinhoso, mais didático, ou se a pessoa, enfim, ela já perdeu a capacidade de compreensão por conta da idade, às vezes avançada, a gente vai adaptando. Se você está num ambiente mais formal, a gente muda a nossa linguagem, nossa postura corporal. Então, a comunicação tem esses processos que é possível também é importante a gente estar atento, né? Então, quais são os meios de comunicação locais na minha comunidade? Você já tem isso mapeado? Então, é importante a gente começar a pensar e a fazer esse mapeamento. Quem são os líderes comunitários ou de opinião na minha comunidade? Toda a comunidade, toda a sociedade, ela tem sempre alguém que se destaca nesse papel, seja no papel político, seja no papel de formador de opinião, né? Um jovem, né? Ninguém é obrigado a ser líder, né? Isso é uma vocação que muitas vezes a gente desenvolve, né? E deveria ser fomentado, na verdade. E a comunicação é também um espaço, né, de formação e de fomento à formação de líderes, né? De incentivo à formação de líderes. Então, quem são as pessoas que podem ser porta-vozes da minha comunidade, que querem ser porta-vozes? Porque isso também, ao longo do tempo, né, quando a gente vai alcançando outras esferas, isso vai sendo importante, né? A pessoa está preparada para falar com propriedade, que ela represente, de fato, os interesses da minha comunidade. Então, isso também já está nas relações de poder, né? A gente tem isso muitas vezes em casa, né? Quem é o porta-voz da minha casa quando tem algum problema? É minha mãe, é meu pai, é meu tio, sou eu, muitas vezes, que tomo as rédeas da situação. Então, esse é um mapeamento que a gente também tem, que vai ser importante para o processo, né? Então, dentro dos jovens Cook, da região Cook, quem são os que gostam de falar, quem não gosta? Tem gente que é mais acanhado, tem gente que é mais, como a gente fala aqui, não sei se vocês conhecem a palavra, mas cibite, né? Que gosta de falar, de aparecer, sempre tem. Quem são os poetas que a gente tem
aqui que gostam, né, de levar a poesia, quem são os músicos. Então, esse mapeamento, esse olhar é importante, inclusive para produzir conteúdo, né? Eu vejo, assim, pelo meu contato, né, dentro do projeto com vocês têm inúmeros poetas, inúmeros artistas, que a cultura aí na região é pulsante. Então, ter um projeto, talvez, ou, de repente, uma rede social, um projeto de comunicação voltado à divulgação cultural, pode ser algo que vai abrir muitas portas, né? Ou mesclar também. Ou aí a gente tem que pensar do ponto de vista estratégico, né? Do planejamento, e é isso que a gente vai fazer também aqui, né? Ou alguém que, enfim, entende de um assunto e sabe como, entende de maquiagem, né? No curso, na nossa conversa, minha conversa com as mangabeiras, tinha uma garota que ela entendia muito de maquiagem, né? E ela acabou se interessando por entender das redes sociais para poder divulgar o talento dela, divulgar, né, as coisas. O curso acabou e eu acredito, né, que ela continuou depois pesquisando sobre o assunto, porque ela queria trabalhar e ser maquiadora um dia. Então, o curso também tem esse foco, né, de ser um instrumento para que vocês possam mostrar seus talentos, se assim quiserem, tá bom? Então, tudo bem até aí, gente? Tudo certo? Sim. Ótimo. Se eu estiver falando muito rápido, Gildemara, pode me parar, tá bom? É que às vezes, como eu apresento aqui, eu não consigo ver ver vocês. Então pode falar, porque às vezes eu não vejo a tela aqui do Google. Vou voltar lá. Que é outra coisa que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Bom, voltando aqui, né? Então, entender a dinâmica social da nossa comunidade, ter esse olhar mais crítico, as coisas são muito normalizadas quando a gente vive, né? Então, como as coisas acontecem, quem são os líderes, etc. Quem pode falar, que, em geral, quem são as principais entidades, né? Aqui está até digitado errado, eu botei entidades. E como acontece a dinâmica de poder na minha comunidade, né? E também o nosso diagnóstico social e econômico, né? Quais são os problemas da minha comunidade? Aqui mais uma cena que eu coloquei para falar disso do filme Bacurau. Aqui já é mais, digamos assim, no final do filme, esse cara que está em cima do Jeg aqui era o prefeito, né, na cidade, que no final da cidade tem, ou no final do filme, eles se vingam do prefeito nessa cena aí que eles colocam ele em cima do burro, enfim, e fazem isso com ele e tal. E aí, então, quais são os problemas, né? Um dos problemas da cidade, né, era justamente esse, era o prefeito, o coronel, que claro, que no filme, né, enquanto uma obra de arte, está configurado e centralizado na figura do prefeito coronelista. Então, era parte do problema, assim, muitos dos problemas era por conta do prefeito, por isso que eu usei essa imagem. Então, quais são os problemas da minha comunidade, quais são os objetivos, né, que muitas vezes vocês não vão poder trabalhar os objetivos da comunidade, até porque, né, às vezes dependendo do tamanho, vai ser muito difícil trabalhar os objetivos de todo mundo, mas a gente tem que pensar quais os problemas que o meu coletivo, ou eu, né, no meu projeto profissional, no meu projeto político, quero resolver, quero atingir, tá? A gente vai falar no próximo momento da aula um pouco sobre isso. Quais são as ações previstas para o meu planejamento de comunicação, para pensar a comunicação comunitária? A gente vai ter reuniões, formações políticas, como vai ter deliberações, quais meios de comunicação eu vou utilizar, né? Vai ser, de fato, as mídias sociais, vai ser o carro de som, o jornal, um zine, né? Para quem não sabe o que é zine, é basicamente um jornal feito, um tipo de publicação jornalística feito de forma informal, com recortes, colagem, dá para fazer caseiramente e depois replicar. Quais são os conteúdos? A gente vai pensar um pouco sobre isso, né? Planejar, né? Quais são as editorias? Eu vou usar imagem, um vídeo, né? Quais recursos financeiros eu tenho? Eu tenho dinheiro? Quem são as pessoas que vão? E tudo dá para fazer, só é importante a gente entender o que a gente tem ou não para a gente poder planejar, né? Quantas pessoas vão colaborar? Qual o tamanho da minha equipe? Não tenho dinheiro para fazer um vídeo profissional, para pagar um software, né? Por exemplo, da Adobe, que é uma das principais empresas de software nessa área de comunicação, digamos, digital, né? Não tenho dinheiro porque é algo caro, mas tem outros mecanismos baratos que a gente vai ver ao longo do curso que dá para fazer, tá bom? E pensar justamente quais são, né, os meios de comunicação que a gente pode usar, se são as faixas na cidade, paredes, painéis, carro de som, quadro de aviso, jornais, WhatsApp, as redes sociais,
e etc. E qual a linguagem, né? A gente falava no começo, né, da linguagem que cada público então tem. Então é importante a gente saber o nosso público e saber a linguagem. Não adianta, né, eu falar difícil para a minha comunidade, né? Ou falar com termos científicos rebuscados. Já vamos supor que tem alguém aí formado já em direito e vai fazer os posts e aí use uma linguagem super difícil, jurídica, e que as pessoas vão ler e não entender, né? E não vão entender, né? Ou enfim, e assim, né? Então, ter essa preocupação, né, da linguagem, a relação com o meio utilizado, né, o meio de comunicação, e o meu público, o público que vai receber, tá bom? E vice-versa, né? Às vezes a gente fica muito com esse ideal de que a gente precisa, né, escrever difícil, que bonito é escrever difícil, ou fazer um vídeo muito complexo, quando, na verdade, um vídeo cheio de complexidade, ou um vídeo caro, às vezes não mobiliza a minha comunidade, porque tem um padrão estético que não mobiliza, que não faz muito sentido. Então, a gente tem que estar vinculado também quais são os nossos padrões estéticos, do que a gente gosta, como a nossa realidade se constitui culturalmente para poder levar ela de uma forma inteira, né, para o mundo. E aí a gente vai falar um pouco agora como realizar o planejamento, tá bom? A gente vai ver o que aí, gente, aqui no começo dessa apresentação, eu usei, inclusive, uma imagem que é de algumas intervenções de comunicação comunitária, de um projeto de comunicação comunitária na comunidade da Maré, né? E aí, sobre a pandemia. E aí, ó, por exemplo, aqui eles usaram, é muito interessante, eles fizeram cartilhas e tal, e mais uma das coisas que me chamou a atenção foi esse painel que eles utilizaram, uma parede, né, de uma casa, e colocaram aqui os números não mentem, Brasil infectado, mortos, e botaram o número de mortos aqui, de infectados, e iam atualizando aqui nesse painel, né, com esse número. Então, uma forma, muitas vezes a gente está muito preocupado, né, aquilo que eu falava, em fazer as redes sociais, o que é essencial, gente, é só para, chamando a atenção, né, para que a gente tenha em mente isso, que às vezes um painel, uma parede, né, funciona mais para as pessoas, por exemplo, mais idosas ou de uma outra geração que não é a da nossa, porque são pessoas que não estão nas redes sociais, muitas vezes, né? Então, isso é importante a gente ter em mente, tá bom? Tudo bem até aí? Posso seguir? Tudo bem, vai. Pode seguir. Ótimo. Então, vamos passar agora para a parte do planejamento, de como pensar um planejamento de comunicação digital, tá bom? E aí, gente, uma coisa que eu quero já destacar para vocês não se assustarem, né, é que quando a gente fala em comunicação digital, né, e eu que trabalho na área, infelizmente, né, por questões práticas e culturais e de internacionais, de imperialismo em relação aos países, a gente vai ter muitos termos em inglês, né? Então vocês vão ver que é tudo online, offline, social media, fazer brand. Quem trabalha com isso está. Então, não se assustem e, na medida do possível, está sempre traduzindo. Né? O que eu procurei fazer é sempre colocar o nome em português e aí para vocês conhecerem também, né? E até para onde estiverem no mercado ou quando vocês escutarem que vocês saibam, né? O que, é que significa o termo. Mas, obviamente, sempre privilegiando, obviamente, o nosso bom, velho e maravilhoso português, né? Português brasileiro, né? Diga-se de passagem. Então, né? Quais são as etapas para a gente fazer um planejamento de comunicação? Né? Primeiro, né, a gente tem uma noção, né, do que a gente quer, né, fazer uma apresentação. Isso aqui eu pensei muito na estruturação de tópicos. Então, eu comecei com um aqui, mas depois eu já nem numero mais, porque isso aqui não necessariamente tem que seguir essa ordem, a gente pode estar mudando. Eu poderia substituir aqui, por exemplo, pensando agora, essa apresentação por um diagnóstico do meu problema, do que eu quero, digamos assim, enfrentar, né, dos desafios que eu tenho com a minha comunicação. Mas, formalmente, vocês foram um dia escrever, hoje praticamente não se faz mais documento, certo? Documento escrito, né, em papel ou Word, no computador,
para fazer um planejamento. Todos os planejamentos hoje, assim, no mercado, pelo menos, a gente usa muito mais as apresentações, que são mais fáceis, inclusive visualmente. Como a gente está sempre, né, na correria do dia a dia, então as apresentações elas ajudam. Então, vocês podem utilizar esse mecanismo de fazer a apresentação. O próprio Google, né, ele tem uma ferramenta que é essa que eu estou usando aqui, de fazer a apresentação, ele já dá os slides, né, os modelos prontos, ali vocês acessam Google Apresentações, depois eu posso mostrar, e dá para fazer também essa apresentação aqui. Então, a primeira coisa é fazer diagnóstico, né, se eu vou falar de uma comunidade, entender, né, quais são as questões, tudo aquilo que eu falei no momento anterior, né, em relação ao processo de comunicação na comunidade, mas também ter os dados, né, saber das questões políticas, etc. E entender os desafios. Então, num documento que vocês forem fazer, é interessante também, né, apresentar a instituição ou a personalidade. Quando eu falo personalidade, porque às vezes a gente vai trabalhar, né, se você quer ser um influenciador digital, então, apresentar quem é, qual o trabalho que você se propõe a fazer, quem é você, ou se é o coletivo, né, ou se é um tema que você vai trabalhar, se eu quero fazer um projeto de comunicação para divulgar um tema, para divulgar cultura, como eu falei, ou para divulgar especificamente, né, o cordel, ou a música que alguém faz, ou que um coletivo faz, ou que, enfim, um projeto organizacional. Então, faça uma pequena introdução, né, quando você tiver o seu planejamento, tentando mostrar o cenário atual e os principais desafios que a gente tem para aquela instituição, ou para a personalidade, ou para o coletivo, ou de acordo com o tema que vocês vão enfrentar. Depois disso, uma coisa muito importante, né, é definir os objetivos, né? Quais são? E aí eu falei lá no primeiro momento, também alguns minutos atrás, que muita gente não gosta de fazer planejamento, né? De fato, é uma coisa que existe algumas horinhas, né, 1 ou 2 horas que você vai sentar ali durante uns 2 dias, pelo menos, ou 3, né? Se for feito de forma coletiva, é ainda melhor, né? Que fica mais fácil, a gente divide o trabalho e é ótimo. Por quê? Imagine, né? Não, Braz, aí eu quero começar, não quero fazer planejamento, é chato, é perda de tempo. Muita gente, as pessoas às vezes acham que planejamento é perda de tempo, né? A gente sabe que não, é que para tudo na vida a gente precisa planejar para se mobilizar, para conquistar, né? Então, assim também é com a comunicação. Então, assim, vocês podem começar, obviamente, fazendo aleatoriamente, mas vai dar muito mais trabalho. Sabe por quê? Porque na hora que você for gravar um vídeo, aí você vai pensar, tá, mas qual é o objetivo do meu coletivo? Qual é o objetivo da minha organização? Qual é o objetivo? Eu não tenho isso. Então, às vezes, essas coisas parecem que a gente está preenchendo o papel, preenchendo o formulário, mas não, né? Se eu faço ela com cuidado, isso ajuda bastante. E todos os processos aqui vão ajudar bastante no momento de definir. Quando eu vou pensar um conteúdo, fazer uma foto, fazer um post, pensar num programa de rádio que eu vou gravar, qual que é, eu vou estar sempre voltando no meu planejamento e falar, isso aqui está atendendo o objetivo que eu tracei? Isso aqui é uma oportunidade que eu tenho dentro do meu tema para falar? Então, não é perda de tempo, ajuda muito, né? Ajuda muito de verdade. Então, quais são os objetivos gerais específicos do meu plano de comunicação, né, do meu planejamento de comunicação? Então, eu recomendo, de forma geral, que vocês tenham um objetivo geral, né, seja, né, para a sua empresa, para o coletivo de Jovens Cook, para falar sobre um tema ou para se tornar um influenciador digital, ou seja, para o projeto que vocês tenham, né, que é ter um objetivo geral e depois ir trabalhando os específicos. Em geral, o objetivo geral ele é grande, ele é maior. Né? E os específicos ele vai destrinchando um pouco, né, o que eu preciso fazer, né, objetivos menores que eu preciso fazer e executar para alcançar o meu objetivo geral. Então, eu coloquei aqui ontem de uma forma aleatória, né, para tentar dar um exemplo para vocês. Então, eu coloco aqui de forma geral: dar visibilidade nacional às lutas das comunidades de fundo e fecho de pasto, ampliar o debate sobre o tema, né, sobre essas lutas das comunidades, e pautar os meios de comunicação e a classe política sobre esse tema. Até ficou repetido, tema e tema, né, sobre o assunto. Aí eu cito como seriam meus objetivos específicos. Aí eu posso ter 5, 6, não é recomendado ter demais, porque às vezes quando a gente coloca muitos objetivos específicos, a gente não vai conseguir dar conta. Uma outra coisa importante, né, que é na hora de fazer um planejamento, seja de comunicação, seja para qualquer outra coisa, é importante a gente sempre ter o pé na realidade. O que eu posso fazer? Né, o que eu, né,
consigo fazer num período de 6 meses, né? E é importante também, outra coisa importante, ter esse período definido. O meu planejamento é para quanto tempo? É para 3 meses? É trimestral? É semestral? Né? Em geral, o planejamento tem, de fato, um período mais longo. Então, eu recomendo que vocês façam, de repente, em geral, vocês costumam fazer um planejamento anual, né? As organizações, as empresas, em geral fazem planejamento anual. Mas, se vocês acharem que é melhor, mais conveniente, pode fazer de 6 meses, depois se reunirem para fazer o novo para os próximos 6 meses, de repente depois faz um outro anual, aí vocês vão definir. Mas é importante, também não convém fazer um planejamento para um mês, né? Em um mês para você atingir um objetivo, a não ser que seja algo muito simples e muito fácil de fazer, né? Mas em geral a gente tem desafios complexos aí. Então, botei aí esse geral, que eu já li para vocês, e na sequência, mobilizar, os específicos seriam mobilizar as comunidades de fundo e fecho de passo sobre as questões políticas. Percebam que esse meu primeiro objetivo específico, ele olha para o interno da comunidade, né? Eu estou pretendendo, no modo geral, dar visibilidade nacional, mas eu pensando aqui, enquanto objetivo específico, trabalhar e se mobilizar a minha comunidade. Então, a gente precisa olhar também para dentro, né? Depois, pautar os meios de comunicação locais, regionais e nacionais sobre a história e a realidade das comunidades. Dar visibilidade à cultura e aos modos de vida das comunidades. Sempre que eu coloquei comunidades aqui, obviamente são as comunidades de fundo e fecho de pasto, tá? Só para não ficar repetindo toda hora. E aí, eu usei aqui como exemplo só para vocês entenderem. Esse material eu vou mandar para vocês, tá bom? Eventualmente eu vou revisar, mas essa semana ainda, acho que até amanhã, hoje mesmo eu caminho para vocês. Então, primeira coisa, né, lembrando, depois da apresentação, os meus objetivos. Quais são os meus objetivos? Sabendo que o meu planejamento ele vai ser para quanto tempo? Para 6 meses, um ano, tá? E ter objetivos que a gente possa alcançar num período definido, né? Outra coisa também muito importante, estudar quem são os nossos públicos, né? Os nossos públicos-alvo, né? Como a gente costuma falar também. Porque se eu quero me tornar um social media, um influenciador digital, como a gente fala, ou quero fazer meu projeto, né, comunitário, de comunicação, ou um projeto da minha empresa, ou do meu negócio, eu quero vender alguma coisa, eu preciso conhecer o meu público, né? Não adianta eu ter um Twitter para quem só escuta, para uma faixa etária, para vender um produto para uma faixa etária, que quem consome esse produto são pessoas com mais de 60 anos, digamos assim, um exemplo, ou vice-versa, né? Eu usar uma rede social como o Facebook, que agora, né, está existindo uma tendência de que o público mais velho, assim como aconteceu no WhatsApp, ele passe a usar o Facebook, não adianta se o meu público tem 18 anos, né, e em geral, as pessoas, enfim, né, ou seja, não adianta eu escrever texto se meu público são pessoas não alfabetizadas, por exemplo, né, não adianta eu vender um produto que é para adolescente no meio de comunicação que é consumido e utilizado mais por pessoas acima de 30 anos. Entenderam, né? Então, mas para além disso, né, é importante saber quem é o meu público. Além de saber a faixa etária, é importante saber o que ele costuma fazer, o que eles gostam, porque tudo vai influenciar na minha produção de conteúdo. Se eu sei que o meu público ele gosta, né, de cordel, eu posso usar basicamente o cordel para vender o que eu quero, ou para mobilizar socialmente as pessoas que eu quero mobilizar com minha questão política, ou ser um influenciador digital que pauta, né, politicamente, ou pauta o assunto que ela quer pautar por meio de cordel, né? Então, entender que o meu público gosta de ler, o meu público gosta de vídeo, que tipo de livro, de costume diário, a pessoa gosta de ir para o Rio, né? A pessoa gosta de andar a cavalo. Então, tudo isso diz, né? Se a pessoa gosta de andar a cavalo, obviamente que eu posso utilizar a atividade de cavalgar, né? De andar a cavalo, para, né? Como estratégia, para produzir conteúdo também, né? Então, e assim, a gente, com essas técnicas e se olhar mais apurado, a gente acaba conquistando, né? Porque se é uma pessoa que gosta, né, de cavalo, né? Ou de qualquer outro assunto, a gente pode utilizar isso como recurso, né, para prender a atenção dela e levar a mensagem que a gente quer. E aí, como conhecer meu público, né? Vocês, por exemplo, fizeram no começo do projeto uma pesquisa que foi fundamental, né, inclusive
para que esse curso, né, para que essa mobilização existisse em relação ao acesso à internet aí, nas comunidades, né, na região. Então, como conhecer, fazer pesquisa, conversar com as pessoas na rua, entender o que elas gostam. Aí, né, aqui, inclusive, quando a gente fala muito de planejamento, há uma tendência, né, porque isso é pautado, em geral, esses assuntos são pautados essencialmente por interesses capitalistas, etc., né, que a gente também traga o nosso olhar. Né? Eu preciso, às vezes... Desculpem, gente, tem um cachorrinho aqui latindo. Então, há outros mecanismos, a oralidade, né, a conversa com o vizinho, o olhar na porta de casa, quando eu pego um ônibus, quando eu ando de bicicleta, ele pode também me levar a conhecer o meu público, né? Mas existem outras também, né? Existem pesquisas, os próprios órgãos institucionais, governamentais, têm uma série de pesquisas, as próprias ferramentas, né? As plataformas de comunicação digital. Se eu entrar na plataforma do Twitter, a gente vai falar... Existem plataformas específicas de cada ferramenta dessa, que tem uma série de pesquisas como as pessoas usam. O Twitter tem, o Facebook tem, o Instagram tem. Eu vou trazer um pouco disso para vocês. Então, tudo isso também são formas de conhecer o meu público. E aí, a partir do momento em que eu tenho meus objetivos, eu tenho que definir quem é meu público, né? Então, é um tópico, né? Algo que tem que ter no planejamento de comunicação. Quem são os meus públicos-alvos, né? Pode ser 3, 4 públicos-alvos, né? Mas ter isso bastante definido, tá bom? E aí entender como o seu público se comunica. E outra coisa também, já pensar, a partir do momento que eu sei quem é meu público, como eu vou me comunicar, ou nós, enquanto coletivo, né? Vamos nos comunicar com o nosso público, né? Aquilo que eu falava, quais os meios de comunicação, o que eles gostam, quais assuntos são relevantes para esse público. Uma palavra que é chave, e que é inclusive chata hoje em dia, é que todo mundo quer, nossa, mas qual a relevância que isso tem? Isso tem relevância para o seu público? Né? Quem trabalha com mídias sociais escuta essa palavra o tempo todo. Então, relevância. É isso que nos debates, né, se fala muito. Isso tem relevância, e a pergunta que cada coisa que a gente vai produzir, né, cada conteúdo, qual a relevância que isso tem? A relevância no sentido de que é algo diferente, né? E como a gente vai saber o que é relevante para o nosso público? Conhecendo ele, mas também tem outras estratégias, tá bom? Uma outra coisa importante também, a gente sempre definir, principalmente quando a gente está falando de organizações, seja um coletivo, uma ONG, né, um partido político, ou empresa, um negócio, a gente definir missão, visão e valores. Se a gente entrar no site de qualquer organização, de qualquer coletivo, né, sempre tem esses três ou pelo menos 2 aspectos desses, né? Que é a missão. O que é a missão? É o valor do negócio, ou do coletivo, ou da minha organização. E para que ele existe, qual a missão para a qual ele existe, né? Ou seja, deve ser o lema principal de um coletivo, né? De uma organização, tá bom? Então, qual é o lema? Qual é a missão que a gente tem, tá? A visão é onde a sua organização quer chegar após a execução do planejamento. Então, onde nós queremos chegar lá no futuro, né? Depois que a gente, dentro da nossa missão, né? O que a gente quer, onde é que a gente chega depois que a gente tiver cumprido ela ou tiver, né, no processo já de finalizá-la. E outra coisa muito importante, né? Que ajuda bastante, sobretudo do ponto de vista de estar em um coletivo, são os compromissos da organização, né? São os valores, né? Então, ética, democracia, coletividade, por exemplo, podem ser valores. Então, os valores são aqueles que a gente, de forma alguma, ao longo da execução do nosso planejamento, pode perder de vista, pode abrir mão. Nós temos o compromisso, a gente parte disso aqui. Ou seja, eu não vou fazer, digamos, um exemplo, um post gordofóbico para falar de pessoas gordas, porque a minha instituição, o meu coletivo, tem um compromisso, tem como valor, né, os direitos humanos, a dignidade da pessoa. Eu não vou fazer um post homofóbico também, né, porque a minha organização, meu coletivo, tem compromisso com a diversidade, e assim sucessivamente. Então, isso ajuda a gente a esse olhar, essa baliza, né, essa régua, para ver o que a gente vai fazer. E é importante porque hoje em dia, né, a gente sempre fala, é aquela velha historinha que nossos pais contam, seus avós, provavelmente vocês já ouviram, né? Quando a gente coloca uma coisa, nas redes sociais dá para pagar, muitas vezes.
né? Na oralidade é mais complicado, que é aquela metáfora do travesseiro, né? E quando você pega, uma coisa é você soltar uma pena, mas quando você pega um monte de pena e leva para cima da montanha, depois que ela se espalha, para você juntar é muito pior. E às vezes uma coisa, um erro desse, né, acaba trazendo uma série de problemas, e às vezes em algumas ocasiões leva até ao fechamento ou uma crise de fato que leva ao encerramento de uma organização. Então, esses valores ajudam bastante nisso, tá, gente? Aí eu até peguei alguns exemplos aqui, né, de coletivos que tem no seu site, por exemplo, vocês podem usar depois se quiserem como exemplo, que trazem alguns elementos desse aqui. Alguns não trazem de uma forma, digamos, organizada ou sistematizada, ou usam outros termos. Mas aqui o Conectas, né, que é uma instituição de defesa dos direitos humanos, eles têm nossa missão, efetivar e ampliar, efetivar e ampliar os direitos humanos e combater as desigualdades para construir uma sociedade justa, livre e democrática a partir de um olhar do sul global, ou seja, né, do sul do mundo, né, do globo terrestre. Nossa visão, né, o que a gente quer para o futuro. Né? Nossa missão é o desafio, lembra? O que a gente quer quando a gente alcançar a nossa missão. Enfrentar injustiças e propor soluções que causam impacto positivo na vida das pessoas, particularmente das mais vulneráveis. Tá? Aí aqui eles não trazem os valores, mas traz como atuamos, que não deixa, né, de ser uma espécie de valores. Articulação em parcerias, litígio, sistema internacional de direito humano, atuação jurídica, que são como eles fazem. Aqui, por exemplo, o Terra de Direitos, né, eles não trazem aqui necessariamente missão, visão e valores, mas eles trazem, né, o que defendemos. E aí tem bastante, claro, os valores deles estão aqui, né, se a gente for ler isso aqui efetivamente. Aqui eu digo qual é, de alguma forma, a minha missão, né? Atua na defesa da promoção e da efetivação dos direitos. Então, vocês podem, né, ter outros nomes também, não é obrigatório usar, mas que vocês tenham isso traçado, tá bom? Isso, claro. Vamos ver se abre aqui. Do Instituto IEPE. Não abriu. Está abrindo. A internet aqui também não está ajudando. Então, vamos embora aqui. Nossa apresentação, nossa discussão. Então, alguns exemplos sobre isso. Tá? Depois eu passo para vocês e aí vocês podem olhar com mais calma. Outra coisa também que é muito importante no planejamento, gente, é a análise do contexto social e do mercado. Né? Ou seja, vamos supor, eu vou trabalhar com cultura, com música. Quem faz música na minha comunidade? Né? Quem faz cordel? Quem são as pessoas que produzem cordel? Então, a gente ter essa identificação, né? Já fazer esse mapeamento. Né? Quem são os possíveis parceiros que eu posso atuar conjuntamente? E hoje, né, em que a gente sabe que tudo é visibilidade, que a gente, né, principalmente quem não... para competir com as grandes empresas, como a gente não tem uma empresa, um negócio grande que vai financiar a nossa comunicação, somos coletivos comunitários, a parceria é essencial, você fazer parceria, dialogar, então mapear quem são os possíveis parceiros, né? Seja para um projeto de comunicação do coletivo, da sua empresa, ou o seu pessoal enquanto influenciador digital, ou para o seu negócio, né? Para o seu pequeno negócio, para você quer vender. Quem são essas parcerias que pode fazer? Quem são os meus principais concorrentes ou pessoas que a gente chama como detratores? Detratores é aquele que podem ser, de alguma forma, entre aspas, aqui tentando simplificar, os nossos inimigos, né? O inimigo é uma palavra muito pesada, mas os nossos concorrentes que podem concorrer com a gente, né? Muitas vezes é interessante torná-los parceiros, né? Pesquisar também é importante, né? Quem são as organizações referência no tema, né? Se eu estou falando, né? Primeira coisa, vamos supor, o nosso tema nós vamos falar sobre comunidades de fundo e fecho de pasto. Então, tem diversos municípios, né, que estão, né, em que essas comunidades estão presentes aí na Bahia. Então, quem fazer esse mapeamento em cada município, quais são as referências, se existem outros coletivos em outras regiões, quem são, quem não são, e trazer, e somar
né? Isso é muito importante, e que aí a gente já vai ampliando, inclusive, a nossa comunicação. E alcance é uma coisa essencial. Quanto mais parcerias a gente faz, a tendência é que a gente tenha mais alcance, né? E quais são os principais desafios? Então, esse mapeamento também é essencial. Uma outra coisa também, né? E aí aquilo que eu falava da questão do inglês. Existe uma metodologia que as pessoas usam para tudo, né? Do ponto de vista de organização, né? E que eu gosto bastante, né? Ela está muito vinculada a fazer o planejamento, mas é interessante, inclusive, para o processo. Eu gosto de trazer ela para a comunicação, porque toda vez que eu faço um produto de comunicação, um post, um spot, um cartaz, um painel na parede, a gente olha para coloca aqui, vocês vão ver que a ideia é que a gente construiu tem um cronograma, né, de publicações para executar ao longo do tempo. Então, isso aqui ajuda, né? Traduzindo para o português, que não sei se vocês já viram, isso aqui é uma matriz fofa, né? Que no inglês eles chamam de SWOT, que é basicamente que eu vou trabalhar quais são as forças do meu coletivo, da minha organização, né? Aqui do inglês, strength, né? As fraquezas, né? Que são weakness do inglês, oportunidades, opportunities, e ameaças, né? Threats. Então, vamos usar o nosso bom em português. Por isso que é matriz fofa, né? Que aí bota o O para cá, tá? E fica forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Por isso, matriz fofa no nosso português. Então, eu construo um quadro, né? E anoto, basicamente, quais são as forças, né, do meu coletivo, né? O que a minha empresa faz bem, o meu coletivo ele faz bem, o que a gente faz bem, né? Qual a qualidade que nos separa de outros concorrentes ou de outros coletivos que falam sobre o mesmo assunto? Quais são os recursos internos que nós temos? Experiência, né? Ativos tangíveis, né? Os recursos que a gente tem, né? Eu tenho uma equipe, eu tenho um celular legal, eu tenho um computador, eu tenho acesso à internet, tudo isso é uma internet boa, né? Ou não? Isso vai, né? Me ajudar no meu planejamento. Quais são também as fraquezas, né? Isso uma outra coisa importante que eu esqueci de mencionar. As forças e as fraquezas, os Fs, digamos assim, eles sempre estão vinculados à parte interna, né, do coletivo, da minha organização. Então, eu estou olhando aqui nas forças e nas fraquezas para a parte interna, tá? Nas oportunidades e nas ameaças, a gente vai pensar a parte externa, do nosso cenário externo. Então, internamente, pensar essas questões que eu mencionei. O que a minha organização, meu coletivo faz bem, quais são as nossas qualidades principais, o que nós temos como os recursos internos e os ativos tangíveis. Temos recursos, temos financiamento, né? Agora a gente está tendo financiamento para fazer esse curso, senão a gente não estaria aqui. Então, o Fundo Casa nos permitiu, né, ter esse curso. Não só esse curso, mas toda essa formação que vocês tiveram nesses últimos meses, né? Então, isso é essencial. Então, a força que vocês têm, que, né, o coletivo teve nesse momento. Quais são as fraquezas? O que o meu coletivo precisa melhorar, né? Quais são o que meus concorrentes... Aqui eu peguei porque, como eu falei para vocês, é uma metodologia que está muito ligada à organização, mas não necessariamente precisamos pensar em termos de concorrente, né? Mas o que outros coletivos fazem melhor do que a gente pode melhorar, né? A gente tem falta de recurso, experiência. A gente, por exemplo, uma falta de recurso, eu não tenho um celular bom para filmar. Então, isso pode ser um projeto que a gente pode começar a trabalhar e tentar construir um projeto para conseguir um recurso, uma câmera fotográfica, uma máquina de filmar, um celular bom, um computador e etc. É com esse intuito que se faz esse mapeamento, tá bom? A gente tem, por exemplo, eu não tenho proposta de valor muito clara, eu não tenho objetivos claros para a minha organização, ou muito definidos, ou palpáveis. Isso pode ser uma fraqueza também. E aí, no nível externo, a gente vai pensar as oportunidades, né? Quais são as oportunidades que a gente tem, né? Por exemplo, as comunidades de fundo fecho de pasto são comunidades que a gente sabe que só existem na Bahia. E isso pode ser uma oportunidade, no sentido de que não existem comunidades em outros estados, né? Uma oportunidade também que se pode aproveitar do ponto de vista de conteúdo, né? De produção de conteúdo, de levar isso a nível nacional e até internacional,
né? Quais são o que a gente tem, né? Por exemplo, uma oportunidade que eu vejo, a gente vai falar que hoje se fala muito, né, na produção de conteúdo de marketing de conteúdo, né? Ou de outro termo em inglês que é contar histórias, né? Que é o tal do storytelling, né? E para mim ninguém faz melhor isso do que vocês que estão vivenciando e que conhecem as histórias da sua comunidade, né? Da comunidade e da cultura de vocês, né? A gente já se percebeu de forma geral, adiantando um pouco, que não adianta mais ficar ali nas redes sociais falando compre batom. Talvez vocês não tenham, não tenham idade para ter visto essa propaganda na televisão ou no rádio. Que era a propaganda do chocolate batom da garota, em que o menino ficava lá, compre batom, e era meio que hipnotizando, assim. Então, as pessoas perceberam, as organizações perceberam que não adianta mais esse tipo de propaganda de compre, 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 porque as pessoas estão muito saturadas, né, de informação o tempo todo, de milhares de empresas oferecendo, de partidos políticos querendo, né? Mas elas perceberam que um recurso muito importante para conquistar a atenção é justamente contar histórias. Você, ao invés de você comprar o batom, você contar histórias de trabalhadores que fazem o batom, né? O batom é um chocolate, é uma marca, você já deve ter visto, né? Mas talvez não tenham visto a propaganda da televisão antiga, que foi da década, aí, sei lá, final da década de 90, começo dos anos 2000. Vocês são jovens ainda. E aí, então, contar histórias, aí eles chamam de storytelling, o que a gente já sabe há muito tempo que é contar a história. Então, mostrar essas histórias das pessoas, mostrar a cultura, em vez de você ficar nesse vende, 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 você atrai a atenção de outra forma, entregando aquilo que eu falei anteriormente, conteúdo de relevância, né? Conteúdo que a pessoa pode consumir, né? Então, conteúdo que interessa. Então, essa pode ser outra oportunidade, tá bom? E ameaças, né? A nível externo também, mais uma vez. Quais são? O que ameaça a gente? É uma grande empresa que quer privatizar o nosso território, quer tomar conta do nosso território, né? É a política coronalista do meu estado, né? A mudança no ambiente, né? Regulatório em relação à terra, o não acesso, o não interesse da mídia, né? Ou uma mídia que valoriza o agro que é pop, né? E não um outro olhar do agro vinculado, né? Aos direitos da natureza e ao meio ambiente. Então, tudo isso pode ser ameaças. Então, isso aqui ajuda. E por quê? Né? Para dar um exemplo, quando eu vou produzir um conteúdo, hoje eu tenho lá que planejar o meu conteúdo. Quando eu vou pensar numa força, eu vou dizer, poxa, mas isso aqui eu consigo fazer fácil, porque é uma força, né? Eu tenho que, olha, tenho, sei lá, 20 jovens que são cordelistas na minha comunidade, isso aqui está mapeado. Então, vou pedir a um deles que faça, né? Que a gente grave um cordel sobre isso, né? E assim sucessivamente, tá bom? Então, isso ajuda bastante no planejamento. Uma outra coisa também que a gente precisa fazer, que é interessante fazer, e aí, gente, isso aqui, mais uma vez, né, no nosso planejamento, para qualquer coisa. Aqui eu estou trazendo para comunicação, mas em qualquer organização isso é importante, né, seja uma ONG, um coletivo ou um negócio. O que a gente chama de estudo de caso. Existe uma palavra que criaram aí os autores do marketing, que chama do inglês benchmarking, que é basicamente você parar. Vamos supor, se eu tenho um projeto, né, de comunicação comunitária, que vai abordar a realidade das comunidades de fundo e fecho de pasto, então vamos pesquisar, né, é um projeto de comunicação digital, supondo aqui, que vai ser direcionado exclusivamente à comunicação digital. Então, vamos buscar exemplos de estudar, analisar como outras instituições, o que já está sendo feito por instituições que lutam pelo direito à terra, ou direito de povos e comunidades tradicionais, de outros povos e comunidades tradicionais do país, ou de âmbito internacional. Então, a gente pega e vai estudar. Isso é muito interessante. Lembrando que a ideia, né, no estudo de caso, ou no benchmark, né, se a gente quiser usar a palavra em inglês, justamente, não é copiar, tá? Mas justamente olhar para esses casos, entender como eles escrevem, entender. Isso tudo vai dar ideias, vai trazer ideias, né, para o nosso projeto de comunicação. Então, olha, às vezes eu pego, por exemplo, um tema que ele utilizou ali, um formato de vídeo, uma foto vai permitir que eu olhe para a minha realidade, para o meu redor, e perceba, pô, eu posso fazer isso aqui também, né? Então,
esses estudos de casos essenciais. Até outra coisa também, né, para a gente perceba e tenha mapeado, né, em geral, o benchmark, né, esses estudos de casos, especificamente, que eu estou me referindo aqui, eles não são muitos, são poucos. Né, são coisas que vão ser referência para você, que você pode voltar ali ao longo da execução do seu projeto de comunicação, ou seja, para outra coisa também que não seja comunicação, para olhar e estudar eles. E todo mundo faz isso, né? É a realidade que nos cerca, né? E a gente tem que sempre estar conectado com ela. Então, isso ajuda bastante. Quais vão ser meu benchmark, meus estudos de caso? Eu vou escolher 4 aqui que vão. Aqui, por exemplo, eu coloquei, né, o Conectas, né, que é uma organização sem fins lucrativos que luta pelos direitos humanos, e a PIB, que é a Articulação Brasileira de Povos Indígenas, tá? Do Brasil, obviamente. E aí eu coloquei aqui como exemplo, por exemplo, se a gente quiser olhar. Então, vamos olhar, vamos estudar o site deles, vamos estudar o Instagram, o Facebook, os meios de comunicação, como eles se comunicam, qual é a linguagem, qual é o vídeo, quais os tipos de vídeo, quais cards, qual a estética que eles utilizam, né? Vocês percebem aqui, por exemplo, uma coisa interessante, que é uma tendência, tem uma paleta de cor, né? Como a gente fala, tem uma linha de cor que é bastante amarela e terrosa, né? Que está ligado à terra, por exemplo. Tudo isso aqui é pensado, né? Então, a gente tem isso também. E aí, esse olhar, né, desses estudos de caso vai trazendo essas ideias para a gente, né? Ou insights, né? Se a gente quiser utilizar a palavra aí do inglês também, né? Mas vamos sempre manter o nosso português. Outra coisa muito importante, gente, o que a gente pesquisar. Eu quero falar, né? Nós vamos falar sobre um determinado tema, né? Seja se for vinculado ao coletivo de Jovens Cook ou outro tema que eu queira ser um influenciador digital e etc. que eu defino. Então, o que já disseram sobre o meu tema, o que já existe, né? Na universidade a gente chama muito isso de eu perdi a palavra agora, daqui a pouco eu vou lembrar. Estudar o cenário. Existe uma palavrinha que eu esqueci agora que é bem comum, tá? Lembrei, o estado da arte, né? Então, o que já existe sobre isso, né? Então, fazer essa pesquisa aí que eu vou chamar de offline, né? Que é ler revista, jornal, conversar com as pessoas, histórias orais, conversar com pessoas mais velhas, né? O que elas já passaram em relação a esse tema, o que elas já lutaram, já viveram, quais são as experiências, os livros, existem filmes sobre isso, vamos ver. Então, o que já disseram, isso tudo, né? Eu vou ver um filme para pensar minha comunicação, para pensar como fazer um post. Às vezes você vê ali um filme, né? E hoje, nessa época de memes, tudo pode se tornar um meme, né? Bem elaborado. E é uma coisa que nas redes sociais engaja bastante, né? Um livro, um quadrinho, né? Uma charge, um desenho, né? Tudo isso pode se tornar referência, né? Na nossa pesquisa. E também, né, se a gente vai trabalhar comunicação digital, obviamente que é essencial, não deixem de pesquisar o que já se tem na internet sobre aquele conteúdo, aquele tema que você vai falar, né, que vocês vão falar. Porque não adianta a gente ficar produzindo. A internet tem um espaço infinito, né, de produção de conteúdo. São milhares, são milhões, né, a cada segundo são milhões de informações que são jogadas e colocadas, disponibilizadas na internet. Então, pesquise, porque aquela ideia de o meu conteúdo vai ter relevância para o meu usuário, ele só vai ter relevância se eu tiver um olhar diferente, né? E por isso até que eu falava, né, que o fato de só existir comunidades de fundo fecho de pasto aí na Bahia é algo porque pode ser uma novidade, e em geral vai ser uma novidade para pessoas de outras regiões do país, de outros países, né, na América Latina, por exemplo. Então, ver o que já tem dito, né, na internet, que já falou. E eu vou mostrar aqui um pouco, rapidamente, como a gente pode fazer. Então, a primeira coisa, né, no online, a gente tem uma ferramenta, né, ou um produto, digamos assim, que a gente fala que é a análise de presença digital, né, que é pesquisar na internet tudo, né, que já foi dito, quais são as principais instituições que falam sobre aquele assunto. Eu vou dar um exemplo aqui, né? Vocês continuam vendo minha tela aqui, certo? Eu vou abrir o meu Google aqui. E vocês sabem que tem outros mecanismos de pesquisa na internet, não só o Google, né?
o Google é o mais conhecido e o, digamos assim, o maior. Mas a gente tem o Yahoo, que é um buscador também, tem outro chamado Bing, tá? Então, mas vamos utilizar o Google. Então, a primeira coisa, né, que eu posso fazer é pesquisar pelo meu tema. Eu vou digitar aqui, ó, comunidades, já vai estar aqui, né, porque eu fiz esse exercício ontem, preparando a aula. Comunidades de fundo e fecho de papo. Então, aqui já aparecem outras coisas aqui, ó. Comunicação popular, mas acho que aqui mais. E aí eu vou dar um enter e ver. Quando eu clico aqui, que eu dou um enter, eu vejo o Google automaticamente já me mostra outros assuntos que são pesquisados, outras palavras que já estão vinculadas às pesquisas sobre esse tema, comunidades de fundo e fecho de pasto. Então, quais são as principais pesquisas? Qual foi o fato responsável por nomear como... Isso aqui não foi eu que digitei, não. Isso aqui, como é que o Google pega isso? Ele pega a maior quantidade de pesquisa sobre um determinado tema e aí ele já completa para ficar mais fácil. Por quê? Qual que é a ideia, a proposta, né? É que eu não preciso digitar. Se eu quero buscar exatamente essa informação aqui, eu já posso clicar aqui direto, certo? Mas não é o nosso caso. Isso aqui é importante porque existe uma coisa, né, que é essencial na comunicação digital, que é os buscadores, né? Isso aqui, né, são buscadores, ou algumas pessoas falam de motores de busca. Isso porque são ferramentas, né, softwares que utilizam, obviamente, técnicas, uma lógica técnica. Não tem ninguém aqui, né? Eles, cada vez mais, né, esses softwares tentam simular a capacidade humana de pensar, o conhecimento humano, né? E uma coisa muito importante, né, fazendo um parênteses aqui, né, é que esses softwares, né, são conhecimento humano, né, que foram transformados em máquinas, né? Desde a primeira máquina no mundo lá, daquele tearzinho, né, quando a gente tinha um artesanato só e foi criado o primeiro tear significava o conhecimento dos trabalhadores que faziam tecido transformado em máquina. Os softwares é a mesma coisa. Então, tudo isso aqui foi é conhecimento nosso, trabalhadores, né, que é surrupiado, né, subsumido e transformado, né, de alguma forma apropriado, né, e nós somos expropriados do nosso conhecimento, que é transformado em máquina. Esse é o sentido do software. Por isso que eles sempre simulam, né? Só um parênteses, que é um tema que a gente pode voltar no final da aula, na próxima aula, se vocês quiserem, a gente quiser aprofundar. Mas voltando especificamente como a ferramenta trabalha, então, aqui ele dá isso. Então, com esse intuito de facilitar. Então, isso aqui é interessante, porque como eu falava, esses motores de busca, né, esses buscadores, eles utilizam uma série de ferramentas. Vocês já devem ter ouvido falar em algoritmos, né, que são os números, as informações, né, em que essas ferramentas utilizam, e o Google é a principal delas, justamente porque ele tem uma capacidade gigante de simular, né, e de adaptar esses algoritmos para simular o conhecimento que a gente tem, o nosso comportamento, né, aqui nos motores de busca. Então, eles usam uma série de padrões, né? Ou seja, essas outras palavras aqui estão associadas ao comportamento das pessoas quando elas vão buscar sobre esse tema de comunidades de fundo e fecho de pasto. É um termo, inclusive, essas técnicas, existe uma série de técnicas, né, para que, por exemplo, vamos pensar aqui o que é que o Google vende. Já pararam para pensar sobre isso? O que é que o Google vende? Ele trabalha de graça? Não. Se a gente for pesquisar por um produto aqui, por uma empresa, vocês vão ver que existe, se eu colocar aqui, comprar roupa, vocês vão ver que aparece tudo isso aqui, ó, anúncio, 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 tudo isso aqui é dinheiro, isso aqui tudo é pago, né, esses anúncios. E outra coisa, se eu sair daqui, eu coloquei comprar roupa. Se eu clicar numa loja, quando eu for acessar um outro site, eu vou receber um monte de propaganda de anúncio de roupa. Porque esse algoritmo, inclusive, ele é personalizado para saber a minha localização, então eu vou receber propaganda de lojas da minha região, aqui em Aracaju, Sergipe, ou, né, na região Nordeste, onde eu esteja. Ele utiliza o meu comportamento, como eu estou logado no meu e-mail, que vocês estão vendo, ele conhece o meu comportamento, né, de busca aqui. Então, tudo isso, né, e uma outra coisa que a gente tem em discussão, né, que antigamente a gente tinha essa separação muito clara, né, que era, olha, agora eu estou trabalhando, agora eu vou para casa,
eu não trabalho mais, eu estou no meu momento de lazer. Só que existe um debate, já que quando eu estou aqui na internet, quando a gente está no Facebook, no Instagram, né, quando a gente está nas redes sociais, a gente está produzindo valor, porque o Google, a cada letrinha que eu digito aqui, ele está ganhando dinheiro com isso, né? Porque ele está vendo, ele está consumindo, internalizando, transformando o conhecimento, né, que eu produzo aqui, que eu digito aqui, em recurso para vender anúncio para as lojas, tá? Então, o nosso tempo agora, né, a gente não só produz valor no tempo de trabalho, a gente produz também valor na internet, dando dinheiro para essas grandes empresas. Isso é uma coisa que é importante a gente ter em mente, mas também é um outro debate, tá? E aí existe uma série de técnicas. Por quê? Se eu não quero pagar o Google para ter meu anúncio em destaque aqui quando alguém busca, então eu utilizo algumas técnicas que a gente vai falar ao longo do curso, que são técnicas, que é uma palavra, uma sigla, né? Em inglês também, que são técnicas de SEO, S-E-O, que é traduzindo Search Engine Optimization, ou seja, ferramentas de otimização de busca, como otimizar a minha busca, como facilitar e colocar, porque o fato de aparecer aqui, a Rede Cerrado não pagou, por exemplo, para isso aqui não é um anúncio, mas ela utilizou, de todo mundo que falou sobre fundo e fecho de pasta, ela é a primeira porque ela utilizou as principais ferramentas de SEO que tem, que é palavra-chave e etc., que eu vou falar disso também com vocês, tá bom? E aí, aqui a gente tem, como eu falava antes, aqui agora já desapareceu, mas se eu voltar aqui e pesquisar novamente, a gente vai ver ali, né, outras pesquisas que foram feitas. E tudo isso aqui, o que é que isso aqui quer dizer, por exemplo? Então, quando eu vou fazer um texto para o meu site, para o meu Instagram, para o meu Twitter, eu posso levar em consideração essas perguntas. Então, por exemplo, se eu vou fazer um texto que em certa medida responde essa pergunta, qual foi o fato responsável por nomear a comunidade de fundo e fecho de pasta? Ou seja, o que levou, né? Que que ainda é bastante desconhecido, né, no Brasil. E muitas pessoas, quando eu falo que vou dar aula, as pessoas me perguntam. Então, isso é uma pergunta recorrente, então eu posso usar para produzir um conteúdo legal. Porque quando o meu conteúdo estiver publicado na internet, ele vai aparecer aqui em cima. E isso dá visibilidade à minha causa, dá visibilidade ao meu coletivo, à minha organização. Tá bom? Isso serve para tudo, gente. Para qualquer, né, assunto que vocês queiram falar. Então, outra coisa, qual a importância da comunidade de fundo e fecho de pasto para o bioma do Cerrado? Qual a diferença entre fundo e fecho de pasto? Tá? Gerazeiras, isso aqui nem eu sei, confesso. Tá? Então, coisas que você pode utilizar para produzir o seu conteúdo, entendeu? E aqui tem algumas séries de perguntas e etc. Aí a gente sempre tem imagens. E aí, né, parece algo banal, mas é interessante para ver se a gente está, para ver se as pessoas, as instituições que estão produzindo conteúdo sobre o assunto, né, de fato estão utilizando essa foto aqui. Eu sei que é da gente, né, do coletivo de vocês, a gente tem, se ela é condizente com a realidade, né, e como também povoar, né, desculpa, essa busca aqui na internet com os conteúdos que nos interessam. Isso é muito interessante, isso é muito importante. Então, por isso que é legal a gente ter essa análise. E a gente vai ver uma outra ferramenta também do próprio Google, né, que é Google Trends, no inglês, mais uma vez, tendências. Então, eu vou mostrar rapidamente, depois eu mando o link para vocês pesquisarem também. Então, se eu quiser aqui, é uma ferramenta gratuita do Google, uma plataforma. Se eu quiser procurar por um assunto, vou botar direito à terra. Termo de pesquisa. Ele vai me mostrar aqui, por exemplo, o histórico de busca por essa palavra, por esse termo. Então, eu tenho aqui os dias que foram maior, menor, eu consigo ampliar. Quais as regiões do Brasil em que as pessoas buscam mais por esse termo, direito à terra? Primeiro em Minas Gerais, depois na Bahia, Maranhão, Ceará, né? Quais são os assuntos relacionados? Eu posso comparar, né? Posso comparar, por exemplo, ao direito humano, se eu quiser. Então, tudo isso aqui me dá ideias para produzir conteúdo, né? Se eu quiser em outra região, se for em outro país também, se for um termo, né, em outra língua, e etc. Tudo isso aqui me dá
dados. Vamos ver, né? Comunidade. Vou colocar comunidades. Fundo de pasto. Ó, a gente tem um bastante pequeno. Eu vou tirar o direito humano só para a gente ter uma noção. Não quero comparar. Vou pegar. Olha uma coisa interessante. Não há dados de pesquisa suficientes para exibir aqui. Ou seja, eu procurei por comunidades fundo de pasto. São 3 palavras. Eu não preciso necessariamente escrever comunidades de fundo de pasto. Tá certinho. Ele busca por palavra independente, né? Por termos. Então, isso aqui, né? Pode dizer, poxa, é uma tristeza, não existe conteúdo sobre isso na internet. Mas, lembrando lá da nossa análise fofa, da nossa matriz, é uma grande oportunidade para vocês, né? Para que vocês possam produzir conteúdo e publicar isso na internet, tá? Então, tudo isso vai... Eu vou mostrar para vocês, gente, já são 8h35. Eu fiz, né, com as catadoras, o projeto das catadoras de Mangaba, uma análise dessa presença digital, uma apresentação. E aí eu vou passar aqui rapidamente só para vocês terem um exemplo, né? E aí a gente vai analisando como o tema está ranqueado na internet, quais são as principais instituições que falam sobre isso, quais tipos de conteúdo tem, né? Se o site delas, elas têm um e-commerce em que elas vendem os produtos da Cata da Mangaba aqui, se ele está bem ranqueado, como ele está estruturado, quais são as outras instituições que falam sobre isso, né? Aí é que está tudo mapeadozinho. As redes sociais, aí eu fui buscar, aí você tem que buscar, entra no Facebook, o que é que tem sobre esse tema, né? Aí, o que é que essas pessoas falam, qual tipo de conteúdo elas produzem. Aí vou trazendo tudo isso. Então, aqui é legal a apresentação, porque a gente dá um Ctrl-C, Ctrl-V e tem esse mapeamento, né? No Instagram, a mesma coisa. Uma coisa que a gente percebeu também, aqui, às vezes, quando eu digito uma palavra, né, Ascamai, que é a Associação das Catadoras de Mangaba de Diaroba, que é um município aqui do interior de Sergipe, não aparecia nada, então significava que não tinha nada com esse tema. No YouTube, o que tem, e assim sucessivamente. É um trabalho de a gente entrar em cada ferramenta, em cada plataforma dessa e saber o que dizem, o que estão falando sobre a gente, né? É um ambiente legal de fofoca, porque é um ambiente que a gente sabe o que estão falando da gente. Pode até falar mal, mas a gente vai saber. Na vida real, né, a gente às vezes não sabe, mas na internet é mais fácil. Gente, uma outra coisa importante para a vida, na verdade, né? E aqui no Google, quando eu fui pesquisar aqui, vou colocar aqui um exemplo novamente. Quando eu clico aqui, ó, do lado direito, aparece uma ferramenta chamada Denunciar Previsões Inadequadas. Isso é uma ferramenta nova do Google que foi criada com a seguinte intuição. A gente sabe, né, que, infelizmente, existem pessoas ainda ruins no mundo, vamos generalizar dessa forma. Então, muitas vezes, quando você ia pesquisar por mulheres, aparecia a mulher sempre na cozinha, fazendo um serviço de casa, ligada à atividade doméstica e tal. E aí uma série de representações como essas começaram a ser recorrentes. Por quê? As pessoas, né, com essas mentezinhas, vão aquilo. Esses buscadores, eles aprendem com as buscas que a gente faz e com os conteúdos que são disponibilizados, né? Ou seja, cada palavra, se eu posto uma foto e coloco mulher e é a pessoa que está varrendo a casa, né? Vai aparecer, quando a outra pessoa buscar mulher, vai aparecer uma mulher varrendo a casa, né? Ou seja, você não tem uma imagem da mulher sempre em outros lugares, né? Que ela pode alcançar na vida, numa gerência, numa liderança de empresa, ou na presidência da República, ou de outro partido, enfim, sucessivamente, em lugares de destaque. Então, eles criaram isso aqui, vamos supor, se a gente buscasse comunidades de fundo e fecho de parte, aparecesse coisas que não dizem, que não tem a ver com a realidade, que não tem verossimilhança, verdade, eu posso ir aqui denunciar, tá bom? Clico aqui, ele vai abrir, vai perguntar quais são as palavras e a gente vai preenchendo. Isso aqui era muito comum, né? Mesma coisa, pesquisava por gordos, aqui aparecia sempre coisas ruins, homossexuais, gays, negros, né? Aparecia uma série de conteúdos racistas. Então, foi um mecanismo que ele criou, né? Porque essas plataformas
Agora tem porque as pessoas reivindicaram, mas elas não têm esse compromisso com as causas sociais nesse sentido, né? Então, só para vocês saberem que é uma coisa que vale bastante a pena saber. Tá bom? Bom, vamos voltar aqui para a nossa apresentação. Isso aqui já foi. Então, o que dizem sobre o meu tema? Então, fazer essa análise da presença digital, se eu quero fazer um projeto, né, de comunicação digital. Quais são as instituições, as pessoas na internet que são autoridades e referência nesses assuntos que eu quero abordar, né? O que elas dizem, o que essas pessoas, esses coletivos, essas empresas dizem e como dizem, né, meus concorrentes e parceiros, como eles atuam sobre o meu tema. O que os meus canais me dizem sobre a minha atuação. Outra coisa importante, às vezes, né, com o projeto das catadoras de Mangaba, elas já tinham, né, uma outra coisa, até não sei como vocês vão lembrar ali no Instagram, que aparecia uma série de associações. O que acontece? Muitas vezes, como existem associações municipais, cada uma associação ia criando um Instagram, e isso fica registrado. Se a pessoa depois não desfaz a conta, então fica lá, Associação Mangaba, Associação Catadores de Mangaba, arroba, sei lá, uma série de outros temas vinculados às catadoras de Mangaba. E isso vai, digamos assim, poluindo, porque quando o usuário, alguém na internet busca, então ele vai buscar. Então, outra coisa que a gente vai pensar, quando eu for dar um nome para uma conta minha no Facebook, no Instagram, no Twitter, né? Sempre ter isso e sempre pesquisar. Ah, mas existem outras instituições que falam, existem instituições em outros municípios. Então, a gente tem esse panorama, o que, né, essas pessoas dizem, mas também, né, o movimento das catadoras de Mangaba aqui, por exemplo, estou dando esse exemplo porque foi também um projeto como esse que a gente desenvolveu com elas, né? Que elas estão desenvolvendo, na verdade. E aí, essa análise sobre os meios digitais que você já tem. Então, já tem Instagram, né? O Jovem School já tem Instagram. Então, fazer um diagnóstico de como é que eu me comunico hoje, de quais são os formatos que eu utilizo, se eu utilizo da melhor forma possível, se tem periodicidade, se eu estou publicando ali tantas vezes por semana. Então, ter essa análise também. Então, não só análise para fora. Para o caso, às vezes as pessoas não têm, a organização não tem, então a gente faz somente análise externa. Mas quando a gente já tem propriedades digitais, como a gente fala, né, esses canais digitais a gente chama de propriedades digitais, né, por serem, né, vinculados a instituições. Então, eles dizem, quando a gente já tem, então cabe também uma análise, né, um diagnóstico do que a gente está fazendo, tá bom? E aí, a primeira coisa, né, deixa eu só ver aqui uma coisa, gente. Tá tudo bem até aí para vocês? Posso continuar? Então, se querem parar um pouquinho para a gente abrir, faltam 15 minutos quase para a gente chegar ao nosso horário. Vocês querem parar aí, a gente abre uma pergunta e aí a gente retoma essa parte do planejamento de conteúdo na próxima semana. O que é que vocês acham? Como é que vocês estão aí? Eu continuo. Posso continuar? Eu acho que a gente poderia abrir um Roseli? debate. Oi? Acho que a gente poderia abrir um debate um pouco, não? Deixa eu colocar aqui meu fone, Mayara, que tá ruim seu áudio, aí tá ruim minha saída aqui. Fale agora, por favor. Não, acho que a gente poderia ver para abrir um pouco o debate. Pronto, ótimo. Então, Eu digo só porque não sei se falta muita coisa. eu levaria mais uma meia hora, pelo menos. Mas aí também a gente abre para o debate, até para não ficar muito cansado. Tudo bem, então, assim? E aí? O que é que vocês acharam? Tem alguma dúvida? Eu vou ter que fazer esse exercício, gente, de tirar e colocar o fone, senão eu não vou ouvir vocês. A próxima aula, um fone melhor. Nossa, não, eu vi alguma coisa aqui. Pronto, tive um probleminha técnico aqui, mas estou de volta.
Perguntas, então? Rapaz, eu pensei que era mais fácil um pouquinho fazer planejamento, viu? Se assuste, né? Eu estou trabalhando, obviamente, com o ideal, né? Porque eu quero, porque eu entendo, né? E acho que isso também é que a gente tem, que vocês podem fazer o planejamento para em outra para o coletivo, né? Mas também quero que vocês aprendam para uma vida profissional, depois que vocês quiserem usar fora do coletivo, enfim, em outras ocasiões, né? Que a vida às vezes nos conduz. Então, eu estou trabalhando ideal. Não dá para fazer tudo, a gente vai trabalhar com os recursos que a gente tem, com o que a gente pode. O que não pode é deixar de fazer, certo? E aí, lembrando, uma coisa muito importante é que a gente, nesse curso, a gente tem, são, né, uma parte que é de horas, né, de aula aqui, mas a gente tem 12 horas também que são dedicadas às atividades extra-aula. Então, se a cada semana, né, primeiro, assim, eu estou disponível fora do horário da aula, a gente pode marcar conversa, ou se por semana também a gente pode definir que vocês vão fazendo, se a gente definir, né, vocês definirem que vocês querem fazer um planejamento desse para o coletivo de jovens, a gente faz junto, né? Eu estou aqui para isso, a gente pode marcar outras reuniões depois durante o curso, a gente, ou em outros horários, de repente, ainda mais para frente, no sábado, 1 hora de manhã, 2 horas, para a gente ir fazendo junto, né? O meu papel aqui também é esse, é de ajudar vocês para que a gente tenha, que eu possa ser um instrumento também de apoio na organização coletiva de vocês. E fazer com o que a gente pode, né? Eu estou trabalhando, eu estou trazendo tudo que se tem, né? O que se pode fazer, digamos assim, que se pode ter no planejamento. Ah, não vamos fazer. E às vezes as coisas parecem, né? Principalmente com esses nomes cheios de inglês, as coisas parecem difíceis, mas quando a gente vai colocar na prática, né? Não é tão difícil assim. Você colocar ali no quadro, por exemplo, aquela matriz fofa, quais são as forças, as oportunidades, ninguém é melhor do que vocês sabem. Debatendo coletivamente, se torna ainda mais fácil. Então, e meu papel aqui é esse. Mas não vai dar para a gente fazer a matriz. Não faz. Vamos trabalhar com objetivos dos produtos. Aí né, o ideal, obviamente, é sempre ter o máximo. E eu estou aqui para fazer isso com vocês. E me proponho a gente escrever junto, se vocês quiserem. Inclusive, depois que acabar o curso, estou disponível para isso também. Tá bom? Fiquem à vontade. Roseli, só vou colocar o fone aqui, senão não escuto. Tô com tá bonito esse negócio hoje. Tira fone, coloca fone. Pode falar, Roseli. Não, é tipo assim, tá boa essa metodologia, mas é muita informação teórica, Uhum. sabe? E aí a gente trabalha com essa dinâmica de ter a teoria e a prática. Então a Ótimo. gente poderia fazer esse planejamento, né? Claro, E fazer juntos, aprender com também. certeza. Porque é muito só na teoria e aí a gente não faz nada na prática. Então, é uma sugestão, assim. Vocês que vão dizer como vocês querem. É isso, assim, eu entendo que é muita informação. E é isso, assim, porque a comunicação digital, ela é um universo. Eu vou trazer, assim, tentar deixar mais simples nas próximas aulas, falar, né, mas ela é um universo gigantesco, né, que a gente pode falar. Então, o que eu proponho, de repente, veja se vocês estão de acordo e se é a melhor forma para vocês. Eu vou mandar essa apresentação para vocês, e aí, para a próxima semana, a gente já pode marcar, de repente, uma conversa, não ou ver algum momento da aula, sempre, por exemplo, deixar 30 minutos, sempre acabar essa parte, né, de debate, 8h30, até mais, 8h20, se vocês quiserem, e, e para construir o planejamento, de repente. E aí que a gente utiliza, sei lá, 30 minutos de cada aula para falar um pouquinho sobre o planejamento, e a cada semana a gente vai fazendo isso. E aí a gente pode, além disso, marcar um outro final de semana depois do último encontro, né? Para a gente ficar a manhã toda, ou enfim, aí é vocês que vão dizer, o tempo de vocês, e a gente fecha esse planejamento e faz. Fiquem à vontade. O que é que vocês acham? E aí vocês podem pensar, não precisa me responder agora, obviamente. Braz, eu acho que um grande desafio nosso assim, é planejar essa comunicação digital
pensando no campo, né? Na juventude Sim. do campo. Porque aí é como você traz, a gente tem que estudar quem vai ser o público-alvo. A gente vai ter jovens com acesso à internet aí de boa, tem outros jovens com limite à internet, e aqueles jovens que não têm acesso nenhum à internet, que não tem celular. Vai pegar mal o rádio, né? Infelizmente, isso é Uhum. realidade em algumas comunidades. E aí, assim, tem que ter várias estratégias, talvez a mesma comunicação, mas aí a gente tem que pensar em várias estratégias. Porque, às vezes, o público, o acesso, né, para a comunicação, Uhum. ainda é raro. Uhum. Trabalhar no meio do campo, a gente percebe muito isso. Um jovem que tem um smartphone, mas um jovem que ainda tem aquele Uhum. jogo que o pessoal chama. Beleza, Mayara. É isso mesmo. E aí, o que a gente pode fazer? Como quinta-feira já está muito em cima para vocês só teriam amanhã à noite, e talvez seja muito corrido, de repente vocês. Primeiro, a gente pode, por exemplo, já começar a pensar naquela apresentação inicial, que é uma coisa básica que você já tem inclusive no próprio projeto, né? Tem aquela descritivo histórico sobre ao coletivo. E depois, por exemplo, para a próxima semana a gente pode pensar em debater os objetivos. Aí na outra semana, ou de repente na próxima semana a gente define objetivos e público-alvo. Aí na outra semana a gente faz a análise da presença digital. E aí a gente vai fazendo com a ideia de que quando for se aproximando aí do dia 11, né, que se a gente seguir o cronograma, não houver nenhum imprevisto, vai ser a nossa última conversa, nosso último encontro, aí a gente vê se a gente, até onde a gente chegou, e se a gente marca mais alguns encontros para finalizar, ou marca um encontro mais demorado, de 3 horas, por exemplo, para finalizar e para que vocês tenham isso, tá bom? Uma outra coisa também que é legal, por exemplo, o que eu estou pensando para as próximas aulas, você já, os jovens que estão aqui participando da formação já usam as ferramentas de comunicação digital? Por exemplo, Instagram todo mundo tem, por quê? Porque aí eu já posso não, ou passar mais rápido, se for o caso, eu não vou ensinar, gastar tempo ensinando como criar uma conta, por exemplo, no Instagram. Eu já vou passar para a parte mais estratégica, de como utilizar hashtags, por exemplo, ou de como fazer um texto legal, ou de como usar as ferramentas, o Stories, o Reels, etc. Né? Entendeu? Porque aí, tudo isso, né, a gente vai balizando e é vocês que vão me dizer. Ou a gente pode fazer sempre o básico. Olha, como é que se cria conta, e aí, até porque, na verdade, né, ferramentas é uma coisa que a gente vai usando, cada vez mais que a gente usa, a gente vai aprendendo. E a ideia é que a gente foque, né? Vocês vão ver uma coisa que eu ia falar hoje também, é que às vezes não adianta você... A gente tem muito essa coisa de, não, eu quero ter tudo. Eu quero ter Facebook, quero ter Twitter, quero ter Instagram, quero ter WhatsApp, uma conta comercial no WhatsApp. E às vezes você não tem conta. Você tem uma pessoa para fazer, não vai fazer bem. Então é melhor você ter um só e fazer bem do que você ter 10 e não fazer nada bem, né? Então isso pode ser também, aí você pode fazer, vocês podem, de repente você e Roseli liderar isso e me dizer, porque se as pessoas já souberem como criar uma conta, eu não preciso, ou posso fazer de uma forma mais rápida, que a gente não gaste tanto tempo e aproveite o tempo para outras coisas. Tá bom? Eu acho que essa questão da conta, acho que poderia pular, porque hoje todo mundo tem uma conta, né? Uhum. Às vezes, nem que não poste nada, mas geralmente a maioria do povo tem uma conta. Eu acho Sim. que poderia focar assim, de como movimentar, até essa questão de conteúdo, né? Que a gente vê muito hoje nas redes sociais, o pessoal Perfeito. eu poder movimentar as redes sociais. Uhum. Maravilha. Por mim, tudo Começo bem. básico do básico, aprendendo, mas básico do básico nisso. Como é que é? Desculpa. Eu mesmo só sei o básico, assim. Uhum. Vou tentar aí que é sério, mas eu mesmo, o básico, ainda tentando ver se aprende. Entendi. Legal. Tudo bem, então vamos seguir assim, que a gente vai aproveitando para pensar mais a parte estratégica, tá bom? E o que é que você acha dessa ideia de, a partir da próxima semana, a cada encontro, a gente tirar um pedacinho para pensar nesse planejamento, para debater esse planejamento? Não, a ideia é boa. Porque, assim, isso seria até um trabalho de campo, dentro da Sim, oficina, e seria para o coletivo, né? Para a gente já ter exato. base
fazer um planejamento e até para os próximos. Perfeito. E aí no final, de repente, a gente faz um encontrão e finaliza. E aí também, dentro desse planejamento que a gente vamos pegar, por exemplo, o coletivo, aí os demais também podem ir pensando em planejamento para algum grupo que esteja na comunidade, para Perfeito. acho que a gente tem que levar essa questão da comunicação para dentro mesmo, assim, da comunidade. Se a gente não leva, os outros levam e a gente leva de uma forma distorcida. Perfeito, exatamente. É isso, mais alguma coisa? Alguém? Mara, Jair, Judemara? Querem falar mais alguma coisa? Não, 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 tá tudo bem. Já entendi. Tá tudo bem, então. Tá bom. Então é isso, Mayara. Podemos encerrar por hoje? Sim, se ninguém não tiver mais nenhuma pergunta. Fiquem à vontade. Jair levantou a mão. Pode falar, Jair, por favor. Quando quiser. É sobre como é que eu vou dizer, uma parte do assunto que me chamou a atenção, que eu não entendi direito. Eu queria saber direito mais sobre ele, o marketing de conteúdo. A gente pode voltar a falar sobre isso. E a gente podemos voltar a falar sobre isso, Jair, na frente. O marketing de conteúdo, basicamente, é aquilo, né? Aquela ideia, eu uso muito esse exemplo do compra e batom. Né? Vocês chegaram a ver essa propaganda? Não, vocês lembram alguma coisa? Mas vocês sabem o que é o batom, é aquele chocolate da Garoto, né? Antigamente, se tem uma propaganda em que, digamos, era um clichêzão e era assim, uma pessoa hipnotizando e uma criancinha olhando assim para o batom e ele passando e ficava, compre batom, compre batom. E ao longo do tempo, essa ideia de compra aqui, a promoção, ela vai cansando as pessoas na internet. As pessoas entenderam que não é só o compre, compre, compre. Ou no caso vamos pensar numa pauta política de vote aqui, vote tal número, vote em tal partido. Essa coisa de você mandar as pessoas fazerem, né? As pessoas, os comunicadores perceberam que muitas vezes é melhor você contar uma história legal. Por exemplo, né, que eu citei do Compre Batom, você contar a história de pessoas que fazem chocolate, ou de qual tipo de cacau, da região, como se pisa o cacau que faz aquele chocolate, ou como ele é beneficiado, né, o processo de beneficiamento, ou contar o processo de fabricação, enfim, histórias que estão, o que a gente chama de a cadeia de valor, que estão ao redor desse produto que é o chocolate, né? Ou contar por que ele se chama batom, né? Então, você contar histórias, você dá histórias. E mais do que isso, não só contar essas histórias, né? Ou tem outro viés também do serviço, de coisas que vão ajudar na vida da pessoa, né? Que vão permitir que aquele conteúdo seja relevante. De uma forma geral, esse, mas aí eu vou, como você manifestou interesse de saber mais sobre isso, eu vou preparar aí algum momento do curso para falar um pouco aí, uns 20 minutos só sobre isso e outros conteúdos nesse sentido de marketing de conteúdo, tá bom? Existem outros, como... Aí também, gente, tem um monte de tendências, né? Que a gente sabe que essas empresas, elas precisam vender, né? E essas ideias, essas consultorias, essas coisas. Então, existe um monte de ferramentas, né? E às vezes é a mesma coisa com outros nomes, né? E aí o que eu falo, né? Às vezes, por exemplo, marketing de conteúdo, né? Vocês que produzem cordel, música, né? Eu falo porque a gente já teve uma série de atividades do Coletivo Cagaita em que já tiveram vários artistas da comunidade. Então, ninguém melhor do que vocês sabem fazer o que eles agora estão chamando de marketing de conteúdo, que é contar história, né? História não falta. Então, às vezes, ele também tem isso, assim, esses nomes vêm, existe um outro nome agora que é o embalde marketing, né? Que é também nesse viés, assim, de você dar um conteúdo que pode ajudar a resolver alguma questão da vida prática dela todo dia, da pessoa, e que vai servir, né, ter alguma utilidade prática para a pessoa. Porque isso vai criar um relacionamento com a marca, com a instituição. A pessoa vai entender que a instituição não quer só o voto, não quer só a compra dela. Ela está dando um benefício, que é aquele tipo de comunicação. Então, tem esse viés de criar relacionamento. Né? É o grande
pegada da comunicação. E aí, né, como eu falava também, essas empresas de consultoria de marketing, que hoje existem milhares delas, ela cria esses nomes bonitos, às vezes, para dar roupagem novas a coisas que a gente já conhece, né? Tem essa coisa da marca, contar a história, né? Ninguém melhor do que o povo nordestino para contar a história, né? Claro, tem que saber utilizar as técnicas, que é esse o grande desafio, as ferramentas, o formato melhor, etc. Mas então, eu vou tirar um tempo para a gente falar um pouco mais disso, tá bom? Mas, de forma geral, a ideia é essa. É você não ficar só ali na venda do compra, o preço é R$5, é R$20, é 30, compre isso. Isso aqui vai trazer vantagem para você. Não, é você dar um outro tipo de conteúdo de comunicação que a pessoa encante, que ela veja beleza, que ela queira ver até o fim, que tenha uma utilidade prática para a vida dela. Essa é o que está por trás de forma geral. Certo? Certo. Mais alguma Obrigado. coisa? Eu que agradeço. Então é isso, gente. Por hoje chegamos ao fim de mais um encontro. Então, muito obrigado para quem ficou aqui até o final. E até quinta-feira. Certo, Mayara? Quinta-feira, né? Nosso próximo encontro. Isso. Beleza. Então, obrigado. Beijo e boa noite para vocês. Obrigada a todas e todos, Rodrigo. Muito obrigada. Obrigadão. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Boa noite.